Olá! Nesta videoaula, trabalharemos com o comando array polar. O comando array polar, ele permite que a gente desenhe ao redor de um círculo, de um semicírculo, de uma curva, elementos que vão estar ali distribuídos. E esse elemento que vai ser copiado, ele pode ser também rotacionado ao longo das cópias, que é uma coisa extremamente interessante. Então, para isso, para a gente exercitar o comando array polar, vamos imaginar uma mesa redonda vista de cima, em vista superior. E aí eu vou usar o comando círculo para desenhar essa mesa redonda, de tamanho qualquer. Não me importa agora esse tamanho, porque eu quero apenas exemplificar o comando array polar. Agora eu vou desenhar um retângulo, rec, próximo a exatamente a mesa, que vai simbolizar um banco quadrado, ou um banco retangular visto de cima. Pode ser. Ele não está bem centralizado aqui, não, mas isso não tem muita importância, que é só para exemplificar o comando array polar. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou distribuir esse objeto ao redor dessa mesa, e vou pedir para que o AutoCAD, inclusive, rotacione ele também, porque senão a cópia fica toda da mesma forma e vai ficar muito estranho. Então, eu quero que ele já vá rotacionando o objeto também ao redor de um determinado ponto, de um eixo de rotação aqui que a gente vai escolher, ou de um base point que a gente vai escolher. Então, para usar o comando array polar, vamos lá na ribbon Home, área Modify, e naqueles botões compartilhados, eu vou clicar no botãozinho que tem o triângulozinho de cabeça para baixo, para ele me mostrar as opções de array que eu tenho. Então, eu quero polar. Então, perceba que eu entrei aqui no array polar. Cuidem agora que a mesa redonda não entra na seleção, porque o que eu quero copiar é apenas essa poltrona ou esse banco retangular. Então, eu vou selecioná-lo. Selecionei, ele está selecionado. Perceba que na janela de comandos ele não sai do modo seleção, então eu vou pressionar a barra de espaço que tem função de Enter para ele finalizar o comando em si. E agora, lá na janela de comandos, ele pede para que a gente explicite um center point do array, a partir do qual ele vai ser copiado. Eu vou dizer que é esse ponto central. Pegou o center, tá. Quando eu disse que era aquele ponto central, a primeira coisa, do mesmo jeito que o array retangular, ele abre aqui uma nova guia de array creation, só que claro que com os campos diferentes, porque agora é o polar. Quantos itens eu vou querer? Quantas poltronas? Já incluindo o objeto cópia. Quantas poltronas tem que ter ao redor da mesa? Vamos dizer que eu quero 8 poltronas, que são os itens aqui, né? Eu vou botar 8. Tá? Apenas 8. Ele colocou os 8, né? E eu vou dizer o seguinte também, onde tem properties, veja que ele está ali, rotate items. Se eu desmarcar o rotate items, olha como é que fica estranho essa cópia, né? Esse array, como fica estranho. Eu vou deixar apenas rotate items. E aí ele vai rotacionando ao longo da cópia, naturalmente. E aí eu só tenho como básico, questões básicas aqui, eu forneci o base point, obviamente, eu disse quantos nós teríamos, né? Quantos itens teríamos, que eles seriam rotacionados, esses itens, ao redor desse base point. E agora eu só preciso dizer se eles vão ocupar todos os 360 graus ao redor aí dessa mesa, ou se eu quero colocar apenas 270. Tá vendo? Ele pegou apenas 270 a partir do primeiro objeto, que vai ser o objeto fonte, e sempre no sentido anti-horário, né? Não, eu quero que seja 360,
360 mesmo, né? Então, quando eu faço isso, basta clicar em qualquer outro campo que aí ele efetiva a operação. Então, eu venho aqui, clico em Close Array, e aí eu tenho exatamente uma mesinha com as poltronas copiadas, e eu usei o array polar para fazer isso. Então, este foi o array polar.